Seja bem-vindo ao novo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana falamos da história da América e da Europa, dos caminhos que seguiram em matéria de guerra e de paz e do que está para vir. E ainda do polémico reagrupamento familiar dos imigrantes. A conversa comigo, Paula Santos, e com o cronista do Expresso começa dentro de instantes. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Olá, Paula. A guerra regressou à Europa e ao Médio Oriente. Os Estados Unidos com Trump tornaram-se imprevisíveis na estratégia diplomática e militar e com eles o mundo sofre um processo de adaptação. Na sua crónica semanal no Expresso, explora as diferenças entre os que defendem a paz e aqueles que adotam uma política de guerra. E são dois blocos completamente distintos por opção, como escreve. Quer recordar-nos esses percursos diferentes entre a Europa e a América? Bom, eu parto de uma ideia que é que o modelo social europeu só pôde ser construído porque a Europa gastou dinheiro nisso e não gastou dinheiro em defesa, porque tinha a proteção dos Estados Unidos, e que, portanto, chegou à altura da Europa gastar a sério, em grande, como dizia o secretário-geral da NATO. Ora, eu não acho que a Europa deva ser culpada por isso. A Europa começou a ser reconstruída sob as ruínas da Segunda Guerra Mundial, com 50 milhões de mortos, uma quantidade de países destruídos, economia de gastos, que só se levantou com o plano Marshall dos americanos, e portanto aquilo que os europeus da geração dos nossos pais, dos nossos avós mais queriam era viver em paz e canalizar todas as energias e o dinheiro disponível na Europa para o progresso social e para construir o tal modelo social europeu que nos distingue dos Estados Unidos. Eu acho que isto foi completamente legítimo, foi uma expectativa legítima, ninguém estava a querer pensar em guerra nos anos seguintes, e quando apareceu, de facto, a Guerra Fria, a oposição entre o Pacto de Varsóvia e a NATO, a Europa é certo que confiou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 200 mil soldados na Europa, têm uma quantidade de bases militares na Alemanha. Agora, como eu também escrevi no meu anterior artigo no Expresso, isto não deixou de ser no interesse dos Estados Unidos, porque no mapa geopolítico da Guerra Fria, a Europa era a linha da frente da oposição americana à Rússia e vice-versa. Se algum dia tivesse rebentado a Terceira Guerra Mundial, começaria pelo território europeu, portanto era normal que os Estados Unidos tivessem aqui forças militares. Eu ia lhe perguntar as diferenças entre a Europa e os Estados Unidos justamente por uma questão até cultural, não é? Que Miguel sublinha no seu texto. Os Estados Unidos é um país que se ergueu pela força, não apenas para lutar contra o colonialismo inglês, porque os Estados Unidos era uma colónia inglesa, mas que depois foi desbravando caminho, combatendo os povos nativos e expulsando-os dali, depois expulsando os mexicanos do Texas e da Califórnia, por aí fora. Portanto, há na cultura americana uma necessidade bélica, um instinto bélico, um instinto de combate que não existe na cultura europeia, pelo menos naquilo que é o denominador comum da cultura europeia, porque pode existir em certos povos dos Balcãs maior agressividade, maior tendência para guerras, mas naquilo que poderemos chamar o núcleo cultural da Europa não existe essa mesma tendência bélica que existe nos Estados Unidos, e de facto desde a Segunda Guerra Mundial, tirando os conflitos regionais, locais ou tribais, os Estados Unidos estiveram metidos em todos, desde Granada até a Somália, do Afeganistão até ao Iraque, estiveram em todo lado. É uma coisa que, por assim dizer, está na massa do sangue dos americanos, e a Europa não tem necessariamente que alinhar por aí, embora já tenhamos no passado e no âmbito da NATO participado nas guerras americanas na Sérvia, no Afeganistão e no Iraque. E essa tendência ou essa natureza americana também depois reflete nas escolhas políticas que são feitas e nas apostas que se fazem no país, não é? Exatamente, quer dizer, tendencialmente, Trump é uma coisa um bocadinho indecifrável, diferente. Tendencialmente os republicanos são mais intervencionistas e os democratas são mais pacifistas.
embora isto não seja uma regra sem exceções. No caso de Trump, como eu escrevo no meu texto, aliás, nós temos um paradoxo. Está aqui um homem que quer fazer a paz entre os outros países que estão em guerra, mas por seu lado ameaça intervir com a força militar americana noutros conflitos. E é capaz, por exemplo, de estar a negociar com o Irão um acordo para pôr fim ao programa nuclear do Irão em troca de levantar sanções e 2 dias depois, sem aviso, bombardeia o Irão. Portanto, ele é completamente imprevisível, não é classificável do ponto de vista para saber se é uma pomba ou se é um falcão, em termos de política externa, porque eu acho que Trump é um bocadinho como o Luís XIV, quando acorda ninguém sabe qual é a disposição dele e o que é que ele vai inventar. E com Trump, a aposta é clara na indústria de guerra. E também já se sente um contágio mundial que é evidente. A Europa está a mudar. Parece-lhe que ainda iremos a tempo de contrariar essa tendência que choca com a tradição de que falava? Eu acho que nós não iremos a tempo de contradizer, de nos opormos àquilo que ficou decidido na Haia, na Cimeira da NATO, com exceção da Espanha. Agora, por um lado, e anteontem eu vi António Costa explicar que no fundo vamos ver como é que são as tarifas de Trump à Europa, que ele vai decidir definitivamente no dia 9 de julho. Se ele decidir manter aquelas tarifas de 20% sobre os produtos europeus, nesse caso subentende-se que a Europa também estará dispensada de cumprir com os 5%. Portanto, temos aqui uma arma negocial. Nós vamos trocar tarifas por armas, no fundo é isto. Seja qual for o resultado, eu acho que os Estados Unidos ganharão sempre, ou porque aplicam tarifas à Europa, ou porque nos vendem armamento, conforme Trump disse na Haia. Agora, o que vai acontecer em muitos países, em Portugal nomeadamente, é que, e essa é a minha esperança, vamos fazer batota em relação aos 3,5% de armas e em relação a 1,5% de investimento em estruturas de segurança e de defesa. A Alemanha é um exemplo que refere no seu texto de um país que mudou radicalmente de rota e que aposta agora em voltar a tornar-se numa potência militar. São, sobretudo, as motivações políticas que justificam este novo rumo? E o que se está a passar na Alemanha é muito preocupante, porque nós não podemos ignorar a história, não podemos fazer tábua rasa daquilo que aconteceu. É claro que já passaram mais de 80 anos sobre a expansão do nazismo pela Europa fora, mas há qualquer coisa na alma alemã que fica lá para sempre, mesmo que a gente vá à Alemanha hoje em dia e seja quase impossível reconhecer as pessoas que encontra na rua, com quem fala, etc., resquícios daquela sociedade nazi ultra agressiva que tentou conquistar a Europa toda para o Ocidente e para o Oriente. Agora, os demónios estão lá. É como a tendência dos americanos para as guerras. Os demónios alemães estão lá. E eu acho que é um perigo inacreditável incentivar a Alemanha a começar a rearmar-se de tal forma que até vão alterar a Constituição para se poderem endividar, no momento, sobretudo, em que o Partido Neonazi Alemão está com 20% dos votos. Imagino que amanhã a AfD ganha as eleições na Alemanha e está sentada em cima de um imenso arsenal bélico, inclusive se calhar um nuclear. Será que nós podemos confiar nessa Alemanha? Eu acho que não. Quer dizer, no fundo, a União Europeia e a Europa também foi construída para garantir que a Alemanha nunca mais voltaria a tentar atacar os seus vizinhos, como fez 3 vezes desde 1870. E agora, de repente, esquecemos tudo isso, achamos isso normal. Achamos normal que a Polónia esteja a reclamar armas nucleares, por exemplo. Achamos normal que todos os vizinhos da Rússia estejam a construir um imenso tapete de 4.500 km de minas terrestres antipessoal que estavam proibidas pela Convenção de Ottawa. Achamos tudo isso pacífico, não há ninguém que diga, atenção, estamos a caminhar para um desastre. Não seria melhor entrar em conversações com Putin e diretamente e começar por tentar pôr fim à guerra da Ucrânia e tentar estabelecer relações, um tratado de paz entre a Rússia e a Europa, nunca foi declarada guerra, mas enfim, sentarem-se e discutirem o que há para discutir, não seria mais prudente, mais barato e mais satisfatório? Ou o nosso destino agora é irmos todos para todos os verões, irmos de férias sempre com uma espada suspensa sobre a cabeça, sem saber se começa uma nova guerra na Europa? Na realidade, falta aqui uma voz com peso e capacidade de gerir estes temas e de poder influenciar o futuro das decisões europeias, não é? Que é aquilo de que já falámos aqui várias vezes no podcast.
Consegue ver alguém com esse perfil, Miguel? Não, Paula, eu acho que a Cimeira da NATO, para mim, foi eloquente. Eu nunca pensei que em 27 membros só um tivesse a espinha dorsal direita para não aceitar uma decisão que já estava tomada de véspera e com a qual o secretário-geral da organização se congratulava em mensagens privadas para o Trump. Quer dizer, o que é que eles foram lá fazer? Se já estava aprovado 5% previamente, o que é que eles foram lá fazer? Assinar todos de cruz. E ainda ouvir o Trump a vender-lhes armas americanas. Eu acho que aquilo demonstra, de facto, uma falta de dignidade, até de sentido de responsabilidade, de orgulho nacional, que realmente confirma aquilo que eu tenho dito aqui tantas vezes, Paulo, e a Paula sabe, e tenho descrito que esta geração de líderes europeus vale zero. E deixam uma incerteza muito grande para o futuro à vista, não é? Deixa-me, é que nós não sabemos se agora somos comandados pelo que se decide em Bruxelas ou pelo que se decide em Washington. O rearmamento é um dos temas fortes que está na ordem do dia, a par das discussões sobre a imigração. E em Portugal, o governo prepara-se para fazer alterações ao regime de reagrupamento familiar para estrangeiros. As mudanças são no sentido de criar regras mais apertadas. Para si, trata-se de uma ofensa aos portugueses que tiveram de emigrar no passado. Estamos a perder a memória coletiva? Paula, por acaso, eu tinha um grande amigo meu com quem costumava ir à pesca aqui no Algarve, quando era miúdo, e ele emigrou para a Alemanha. E da Alemanha ele escrevia-me. E eu lembro que as cartas deles eram assinantes. Tinha saudades das sardinhas, tinha saudades do bacalhau e tinha saudades da família que estava em Portugal. E dizia, vou tentar tudo para ver se consigo que venha a minha mulher e a minha filha, não sei quantos. E a partir daí, de facto, eu segui, como todos seguimos, o que é que tinha sido o drama da imigração portuguesa nos anos 60 e 70 do século passado. Mas como eu escrevo no meu texto, apesar de tudo, e nós vimos isso naquele filme A Gaiola Dourada, muito bem feito, eles tinham uma possibilidade, uma vez por ano, metiam-se no carro, vinham desabridos por aí abaixo e só paravam na terra para ver a família. Tinham essa possibilidade, não era caro, era próximo. Os imigrantes que nós temos cá agora, não, eles são do Bangladesh, são do Paquistão, são do Brasil, são de Angola, são de São Tomé, estão longe da família e não têm meios para ver a família, nem uma vez por ano. E por isso, ou nós percebemos que o reagrupamento familiar dos imigrantes, mais do que um direito consagrado na Carta Europeia dos Direitos do Homem, mais do que uma vantagem do ponto de vista económico, porque os imigrantes que estão com a família aqui estão integrados e trabalham melhor, como é óbvio, do que se estiverem amontoados às dezenas, homens para um lado, mulheres para o outro, em casamatas. Mas mais do que isso, é uma obrigação que Portugal especificamente tem como país de imigração, que foi e ainda é, e em relação ao passado dos seus imigrantes, e uma obrigação de um país que se diz católico. Onde é que estão os sentimentos dos governantes? De onde é que sai esta tentativa de proibir o reagrupamento familiar de todos os imigrantes, ainda por cima com lives parece um sarcasmo cínico, que é dizer que se trata de humanizar a imigração, pelo amor de Deus, francamente. Essa questão que coloca de alguma forma tem resposta no seu texto, porque para si, eu noto que há uma explicação para estas medidas do governo. E essa explicação parte de uma cedência a André Ventura. Porquê? Claro, e repare que é com a Iniciativa Liberal e com o Chega que o Governo está a negociar as leis de imigração. E isso, eu acho, podem negociar à vontade. Mas se no final aquilo que sair for exclusivamente da responsabilidade destes três partidos, excluindo o Partido Socialista da discussão, eu acho que será extremamente grave. A presença, nós temos 1,5 milhão de imigrantes em Portugal neste momento, é 11% da população portuguesa. É de facto uma questão, independentemente de se achar que são poucos ou que são muitos, é uma questão para resolver. E essa questão é uma questão nacional. O PSD, o governo, não pode excluir o Partido Socialista dessa solução. Porque senão amanhã, até os coitados imigrantes agora têm um regime, amanhã muda o governo, passam a ter outro regime. Isto é das tais coisas. Tem que ser matéria de consenso entre os dois países centrais da democracia portuguesa. O PSD que agora está no governo e o PS que agora está na oposição. Mas que amanhã podem trocar de posições. Fechada a ronda pelos temas da semana, seguimos para o improviso. Um dos casos mais complexos da justiça portuguesa começa agora a ser julgado. A Operação Marquês coloca pela primeira vez um ex-primeiro-ministro no banco dos réus. José Sócrates responde por 22 crimes, incluindo corrupção.
mais de 10 anos depois do início da investigação, começamos por aqui, Miguel, é difícil lembrar na totalidade o que está em causa e o que é que ficou pelo caminho por causa dos prazos. Este é um mau exemplo sobre o funcionamento da justiça? Claro que é. Ó Paulo, a todos os títulos. Repare, passaram-se 11 anos e meio desde que, numa noite de novembro, todos fomos sobressaltados com imagens em direto da prisão do ex-primeiro-ministro. À chegada ao aeroporto? À chegada ao aeroporto. A partir desse momento, a grande maioria dos portugueses ficou convencida que José Sócrates era culpado do que quer que fosse que o viessem a acusar, porque senão não o tinham prendido ali. E depois teve 9 meses, dali seguiu direto, do GIC em Lisboa, seguiu direto para a prisão de Évora, onde esteve 9 meses à espera às ordens do inquérito. 11 anos e meio depois é que se vai decidir no tribunal, que é o sítio próprio, se ele é ou não culpado daquilo que o acusam. Só estes dois dados, a maneira como foi feita a prisão e os 11 anos e meio passados até ao julgamento, são uma derrota total para a justiça portuguesa, seja qual for o desfecho do julgamento. Dir-me-ão que José Sócrates interpôs 50 recursos e que atrasou muitas coisas. Bom, muitos desses recursos não fizeram parar o processo, não tinham efeito suspensivo, mas também há prazos impressionantes. 3 anos para fazer uma acusação, por exemplo. O Ministério Público também é responsável por protelar uma quantidade de prazos. Como quer que seja, isto mostra que os megaprocessos devem acabar de uma vez por todas. Não se pode estar sempre a juntar processos. E este caso é um exemplo, para mim, total de inoperância na condução do processo até ele aparecer em tribunal. Esperemos que o julgamento, que vai ser feito por um tribunal coletivo com 3 juízas, possa ser exemplar. O Miguel já disse aqui, eu lembro-me, recorro à memória para me lembrar que em tempos já disse que no lugar do ex-primeiro-ministro teria todo o interesse em ser julgado o mais depressa possível. Essa não é a atitude que temos visto por parte de José Sócrates, que enfim, de alguma maneira se queixa da forma como está a ser tratado pela justiça. Como é que isto tudo se vai desenrolar? Paulo, e nesta semana, na conferência de imprensa que deu em Bruxelas, ele disse: o meu objetivo é que não haja julgamento, mas se houver eu estarei lá. Eu acho, e continuo a achar, a Paula lembrou muito bem, que no lugar de José Sócrates, sendo sido primeiro-ministro e estando acusado de corrupção, eu tinha todo o interesse em limpar a testada, se fosse inocente, como ele diz que é. Agora, também percebo que às vezes era difícil resistir a certas coisas. Por exemplo, a certa altura foi violado o princípio do juízo natural, o processo foi entregue deliberadamente a Carlos Alexandre, com a invocação de que o sistema CITES nesse dia estava em baixo, não podia fazer o sorteio, o que era falso, provou-se que era falso. A própria acusação de que ele agora vai ser julgado a principal de corrupção foi fixada pelo Tribunal da Relação e fixou com um malabarismo que, de facto, para quem vai ser julgado é insuportável. Resumindo muito rapidamente, é o seguinte: José Sócrates estava acusado pelo Ministério Público de corrupção para ato lícito. E quando o processo chegou às mãos de Ivo Rosa, no despacho de pronúncia, ele disse: olha, corrupção para ato lícito já prescreveu, já não pode ser julgado. Aparentemente era um erro, não é? Bem, e o Ministério Público recorre a dizer que era um erro de escrita numa acusação que foi feita por 12 procuradores. Não houve um que desse com o erro. Estava várias vezes escrito corrupção para ato lícito e os 12 não deram pelo erro. Bom, as juízas aceitaram e mudaram para corrupção por ato ilícito. A consequência prática disto, para todos os efeitos, é que é um novo crime. É um crime diferente daquele que ele estava acusado. Com um diferente prazo de prescrição. Não, e não é só isso. É que deste crime ele não se pode defender. Ele defendeu-se do outro. Deste não se pode defender porque não estava acusado. Ora, isto é quase irresistível recorrer disto, como é óbvio. Não quer dizer que ele seja culpado ou não, mas, de facto, uma pessoa não pode ser julgada por um crime que não foi acusado. Veremos então como se desenrola este julgamento do ano ou, quem sabe, da década. Olhámos ainda neste podcast, com a sonorização e edição do João Martins, para a guerra e paz no mundo, as motivações do passado e o que não se consegue, ou o que se consegue nesta altura, antecipar para o futuro. Regressamos a estas conversas em breve, mas não no ritmo tradicional nas próximas semanas, que são de pausa para si, Miguel, em função da época, não é verdade? Do cansaço. Não do podcast. Tenha uma boas férias, Miguel, que é o que desejamos a si e também para os nossos ouvintes. Este podcast regressa em agosto. Até lá, atualize sempre com o Expresso.